A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 12 do terceiro trimestre de 2021, o reinado de Josias. Nós iremos aprender a diferença de um movimento e de um avivamento, segundo o nosso ponto central. Também nós iremos falar de um menino que assume um reinado e ele faz a diferença na sua gestão, porque ele voltou o seu coração a Deus, e Deus também se revela a ele através do seu livro. Nós iremos aprender acerca do reinado de Josias nesse contexto tão maravilhoso. Eu quero aqui também deixar os meus parabéns a todos os superintendentes, professores, alunos, porque todos nós somos alunos da escola dominical, porque no dia 19 de setembro se comemora o Dia Nacional agora da Escola Dominical, da nossa querida EBD. E o nosso coração, ele bate EBD, EBD, EBD. E eu quero deixar aqui também a minha gratidão a Deus pela sua vida que nos acompanha, porque você ama o ensino da palavra de Deus, a escola dominical. Nós abrimos na semana passada grupos no WhatsApp. Nós temos o grupo do Telegram e o grupo no WhatsApp. Se você entrar agora no grupo do Telegram, você já vai receber tudo aquilo que nós já postamos para trás. Se você entrar agora no grupo do WhatsApp, provavelmente esta lição já foi postada lá dentro, e pode ser que os slides também já foram postados. Então, se você entrar agora no grupo do WhatsApp, não se desespere se não tiver nada lá dentro. Você pode me chamar no particular, eu te enviarei, ou de tempos em tempos, até fecharmos o grupo, você vai receber as atualizações e os slides. Mas entrou, não tem nada no grupo do WhatsApp, é só nos chamar no privado ou esperar um pouquinho, que de tempo em tempo nós vamos atualizando ali os slides dentro do grupo do WhatsApp. No Telegram já fica tudo disponível, porque ele mantém o histórico de postagem. Nós iremos mandar nesse trimestre mais 2 e-mails, lição 12 e lição 13, e depois nós não mandaremos mais e-mail com os slides. Nós mandaremos slides somente no nosso grupo do Telegram e no nosso grupo do WhatsApp. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Edivan Campos, eu sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus de Viradouro. Assumimos esse trabalho tão importante aqui no campo. Eu agradeço ao pastor presidente, pastor Edmilson Câmara, pela confiança. Nós trabalhamos durante 5 anos na superintendência com o nosso pastor presidente, pastor Elande Mariano, em Marília, e agora nós assumiremos esse trabalho tão importante aqui no campo de Viradouro. Eu me alegro, é uma alegria participar do ensino da palavra de Deus e estar à frente novamente desse trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos à lição de número 12, que está maravilhosa. A lição de número 12, então, ela tem o seguinte tema: o reinado de Josias. O nosso texto áureo está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, o verso 8, e diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Há uma especulação que Ilquias, sendo sumo sacerdote, e também Safã, o escrivão, aquele que lidava com livros, eles não conheciam ou não leram a lei do Senhor. Nós vamos discorrer esse assunto, mas é interessante que aqueles que deveriam ser o exemplo espiritual, principalmente o sumo sacerdote, eles não trabalhavam segundo a palavra de Deus, mas segundo aquilo que eles tinham às suas mãos. E a verdade prática diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria,
que se perpetua através das gerações. Isso está sendo aqui apresentado na verdade prática, porque Deus ele realmente levanta Josias, não somente Josias, mas Ilquias, Safã, a mãe do rei Josias, também a profetisa Hulda, e nós vamos ver que Deus levanta homens e mulheres, disposto a combater a cultura da idolatria, que vem sendo gerada através de anos, de gerações, no meio do povo. E nós vamos observar, então, que o texto áureo é um divisor de águas para um grande avivamento. Existe movimento e existe avivamento. O movimento ele é dado quando não se apresenta-se diante da circunstância, aspectos, parâmetros da palavra. O avivamento é quando a palavra rege a nossa vida e quebranta o nosso coração. Existem muitos movimentos sem arrependimento, sem o espelho da palavra, olhar na palavra, e porque quando nós olhamos na palavra, nós analisamos as nossas falhas e os nossos erros. E aqui nós temos o texto áureo, um divisor de águas, e a verdade prática, porque Deus, em meio a uma geração de reis, de sacerdotes, de profetas falsos, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria. A leitura bíblica em classe, ela está dividida em duas partes, mas eu vou dividi-la, permita-me dividi-la, para você entender o ponto de vista do nosso escritor. No segundo livro dos Reis, no capítulo 22, verso 3, 5 ao 8, nós podemos ligá-lo ao primeiro tópico, Josias repara o templo. Depois nós temos o segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 2, 3, 4 e 5, e há uma ligação ao tópico de número 2, a renovação do pacto com o Senhor. E depois nós vamos ter, no segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 21, 22 e 25, que tem a ligação ao tópico 3, vai falar sobre a celebração da Páscoa. Então, eu peguei a liberdade aqui para dividir em 3 partes para ficar melhor quando você for querer entender essa leitura. O comentário da leitura eu explanei assim: então Josias começou a reinar, iniciou em reformas a reconstrução do templo. Eles começaram a limpar o templo, pegaram dinheiro, o que foi levado para o templo, e usaram para começar a consertar as brechas que estavam na casa do Senhor. E enquanto estava consertando o templo, eles encontraram a cópia da lei do Senhor. A lei estava perdida há muito tempo. Eles nem mesmo conheciam a lei do Senhor. Então encontraram uma cópia da lei do Senhor. Então começaram a ler a lei do Senhor, e quando eles começaram a ler, eles perceberam, como temos desobedecido a lei de Deus. Eu me lembro de Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, é o verso 23, que diz que aquele que ouve a palavra e logo não cumpre e a esquece, é como um varão que chega diante do espelho, olha para o espelho a sua face e depois, saindo de frente do espelho, já esquece ali do que ele viu, o seu rosto natural. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ela também é um espelho para nós, e nós vemos os nossos defeitos e falhas através da palavra do Senhor. E quando nós não nos apresentamos diante da palavra para escutá-la e entendê-la, nós não percebemos as nossas falhas. E quando o livro da lei é encontrado, ele é aberto, ele é lido, vai haver um grande avivamento, porque há uma confrontação das nossas verdades com a verdade de Deus. O ponto central diz assim: não importa o quão distante estamos de Deus,
sempre podemos nos aproximar. No ponto central, parece que é uma simples frase e não tem muito sentido, mas é de suma importância entendê-lo. A última lição, nós falamos acerca do rei Ezequias, e alguém pode estar se perguntando, mas como é que Josias, então, vai gerar um avivamento se o rei Ezequias acabou de ter um avivamento? É porque a lição ela está baseada em alguns reis. Depois da morte de Ezequias, o Manassés, o seu filho, vem a reinar. Depois da morte de Manassés, Amon vem a reinar e é o pai do rei Josias. O Manassés, ele reina, o rei Manassés, ele reina 55 anos. Amon, ele reina 2 anos. E depois, Josias começa a reinar. Após a morte de Ezequias, Manassés assume o trono. E quando ele assume o trono, ele faz atrocidades. Uma delas é oferecer crianças a Moloque. Ele coloca crianças no sacrifício. O templo ele é profanado porque havia cultos de prostituição dentro do templo, havia mulheres que, além de se prostituir, elas faziam um trabalho artesanal para capas ou pequenos saquinhos de pano para embalar ídolos. O templo estava esquecido, havia vários deuses em Israel. O que o nosso escritor aponta é que não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. É que a história de Josias agora, ela vai entrar num ponto que Josias não tinha referência nem do avô e nem do pai. Josias, ele reina, começa a reinar com 8 anos de idade. Como eu disse, Amon, ele reinou apenas 2 anos, houve-se ali uma perseguição e o servo se revolta e matam Amon. Eles perseguem Amon ali e matam ele rapidamente. Então, o próprio povo mata esses homens que mataram o rei e agora eles fazem de Josias o rei com apenas 8 anos. O que dá a entender é que ele recebe os cuidados da sua mãe e também do sacerdote, do escrivão, que estavam bem próximos a ele. E eu sempre falo uma história que é importante para você entender o que está acontecendo aqui, porque Josias não tinha uma referência de parentesco. Josias, ele não teve um pai que serviu a Deus e nem um avô. Eu sempre falo uma história que em um jantar o marido olha para a esposa e ela serve um pernil naquele jantar e ela cortava um pedaço da ponta do pernil considerável. E o marido olha para ela e diz assim: olha, eu quero te fazer uma pergunta. Todas as vezes que eu compro pernil e você prepara esse pernil, você corta a ponta. Eu gostaria de saber por que isso acontece. E ela falou assim: olha, eu não sei por quê. Eu simplesmente corto porque a minha mãe cortava. E ligaram para a mãe daquela mulher e ela disse assim: olha, eu corto a ponta porque a minha mãe também corta a ponta do pernil. Então ligaram para a avó e a avó disse assim: olha, realmente eu cortei muito a ponta do pernil, mas porque a minha panela era pequena e não cabia o pernil todo. E às vezes nós recebemos crenças, nós recebemos limitações de algumas coisas que cercaram a nossa infância, cercaram o nosso crescimento. Mas o rei Josias, ele não se deteve a isso. O que eu estou te dizendo e quero que você entenda é que eu não sei qual foi as condições do seu crescimento, do seu nascimento, mas eu estou te dizendo que Deus pode te levantar
como um referencial na terra para um grande avivamento. O seu passado, ele não determina o seu futuro. Basta o seu coração se voltar para Deus. E Deus, ele gerará um avivamento através da sua pessoa. Na introdução diz assim: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais, iniciou em seu reino maior e mais impactante, a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. E o nosso objetivo é pontuar o avivamento gerado por Josias. É claro que é Deus que dá o avivamento, mas aqui nós entendemos, é claro, o objetivo que foi através da vida de Josias que Deus ele veio a trazer um avivamento. Avivamento, ele é ao contrário daquele que está morto. Deus dá um avivamento espiritual para pessoas que morreram espiritualmente, ou a pessoa está bem espiritual e aumenta aí a presença de Deus na sua vida. Josias, então, ele assume o reino com 8 anos. Aos 16 anos, ele começa aí a apresentar a sua busca, a sua vontade de estar com Deus. É citado também que ele busca se inspirar no rei Davi, não usava-se a expressão avô, no caso bisavô, naquele mundo daquela época, você pode ver a expressão Jesus, filho de Davi. Então ele se expressava em Davi. E nós vamos ver que ele vai fazer uma limpeza, não somente no templo, mas geral em Israel. No ponto 1 diz assim: Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, e o ponto 4. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo. Então, o povo, eles deram também uma oferta para a construção, retificação do templo. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por esse relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressa nele. Há um entendimento que precisa ser feito, só para recapitular. Josias, ele assume o governo, o reinado, com 8 anos. Com 16 anos, ele volta o seu coração a Deus, ele começa a buscar o Deus de Davi. E provavelmente agora, com 26 anos, vai começar um grande avivamento no reino de Judá. Isso tudo se dá um pouco antes, devido a Josias fazer uma limpeza em todos os lugares. Antes de Josias começar essa limpeza, esse reparo no templo do Senhor, ele combate os postes ídolos de Baal, de Acera. Havia ali os altares de sacrifício a Moloque, onde sacrificava crianças. E lá no início da lição nós estudamos que Salomão, ele criou ali deuses para as mulheres que eles traziam. Isso também Josias destrói. Até o tempo de Josias, aqueles altares estavam levantados. E agora Josias, ele começa a reparar o templo. Ele não está preocupado em deter a oferta do dinheiro, mas ele dá aos construtores, porque ele tem pressa naquilo,
E agora o sumo sacerdote Uquias, ele vai dizer ao escrivão Safã: eu achei o livro na casa do Senhor. E a partir desse momento, Deus quer se revelar através da sua palavra. Havia sacerdote, havia escrivão, havia rei, mas enquanto tinha os altares levantados, Deus não se apresenta. E agora Deus vai se apresentar através da sua palavra. Há um entendimento no campo teológico que poderia ser todo o Pentateuco. Alguns dizem que seria somente o livro do Deuteronômio, ou alguma parte desse livro do Deuteronômio. Na realidade, eu não sei te dizer, porque é uma dúvida muito grande no coração de vários teólogos e estudiosos, mas eu acredito que pelo menos alguma parte importante do Deuteronômio, que é a repetição das leis, estava ali. E é interessante que o Uquias acha, ele dá ao escrivão Safã e ele vai ler e corta o coração rapidamente do escrivão. E agora nós olhamos aqui o nosso escritor dizer que nem o sumo sacerdote, nem o escrivão, eles estavam ali atentos à lei do Senhor. Eu não sei como é que eles conduziam as coisas, mas havia dentro do templo ali mulheres, como eu disse, trabalhando com cultos e rituais de prostituição, e também havia ali uma fábrica de ídolos, de empacotamento de ídolos dentro de Israel. O livro não tinha sido encontrado. Estavam ali, mas o livro estava escondido dentro do templo. E aqui eu vou fazer uma comparação, uma simples aplicação, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo e às vezes o livro está perdido dentro de nós. A lei de Deus, a palavra de Deus não se encontra mais dentro de nós. Então nós temos que ter o cuidado para que a idolatria, os falsos deuses, as falsas vontades do mundo, como a prostituição, a idolatria, a sujeira, aquilo que tem brechas para o inimigo trabalhar, e transmite, então, a falta da presença de Deus na nossa vida, e nós nos acostumamos. Nos Estados Unidos, hoje, se você perguntar às pessoas, eles dizem que são cristãos, mas não vão à igreja. Eu nunca vi um soldado não estar no quartel. Vou melhorar um pouquinho. No Brasil, nós já estamos chegando a uma época que várias pessoas se denominam cristãs, mas não procuram mais fazer segundo o livro da lei. Não estou falando de igreja, estou falando da palavra de Deus. E as pessoas estão moldando o culto a Deus, a adoração a Deus, o modo de servir a Deus do seu próprio jeito. Isso nunca deu certo. A partir do momento que a palavra ela é encontrada, ela é descoberta dentro de nós, há um confrontamento e gera-se, então, um grande avivamento. No subtópico 2 do capítulo 1 diz assim: o rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente para o rei Josias. Está no segundo livro dos reis, capítulo 22, o ponto 10, que diz assim: também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Nós não sabemos quanto tempo demorou para fazer essa leitura, se foi horas, se foi dias, mas o rei ouviu ali a palavra de Deus. O rei leu o livro tão avidamente, ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao longo agora desse desenrolar, nós vamos ver um rei que escuta, aqui na lição está falando que ele leu, quem leu foi o escrivão, o Safã, mas nós entendemos que a leitura foi feita junta de uma forma ou outra.
mas o rei começou a escutar a palavra. E a partir dele, ele começou a observar que haveria uma grande fúria de Deus sobre o povo que estava ali, ao seu governo, assim como houve no lado norte, e se a fúria de Deus chegasse, haveria uma grande destruição. Então o rei Josias, percebendo que a fúria de Deus poderia vir sobre o seu reinado, há nele ali um grande medo, um grande arrependimento, e gera-se nele algo que é gerado quando nós somos confrontados também, através do Espírito Santo, com os nossos pecados. E essa confrontação da palavra, ele tem agora um ponto para observar tudo o que está acontecendo, e agora ele rasga as suas vestes. Ele é impactado pela mensagem do livro. Josias, ele não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Um grande avivamento não começará por outras pessoas, se você quer um grande avivamento. Um grande avivamento começará por você. Assim começou pelo rei Josias, que ele simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes. Essa expressão, rasgando as suas vestes, era um sinal de humilhação. E ele demonstrou ali a piedade do seu coração. No ponto 3 do capítulo 1 diz assim: entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda, para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Nós vamos observar que, em meio àquela nação que estava mergulhada na idolatria, ainda havia homens e mulheres diferentes no meio do povo, com o coração voltado a Deus. Ilquias, o sacerdote, pode ser que ele não tinha o livro da lei, não fazia as coisas conforme o mandamento da lei, o escrivão Safã, mas eles tinham o coração voltado a Deus. E também agora nós vamos ver que no meio da idolatria, da decadência, em 57 anos de miséria, de escassez espiritual, ainda existia uma profeta, ainda existia uma profetisa no meio do povo. Ainda Deus guarda, Deus cuida dos seus. E independente se tem uma escassez espiritual no mundo, Deus levantará homens e mulheres para um grande avivamento em todas as épocas. E agora eles vão consultar a profetisa Hulda, e para saber se realmente a fúria de Deus, o juízo de Deus, chegaria àquele lugar. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, e o servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram tudo o que estava acontecendo. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. A fúria de Deus, o furor de Deus iria chegar, sim, só que somente depois da morte de Josias. É o que nós vamos aprender no tópico de número 3. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada.
nós vamos ler Jeremias, capítulo 13, o verso 27, que diz assim: Já vi as tuas abominações, os teus adultérios e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? O profeta Jeremias está no contexto, assim também como o profeta Sofonias. Se você quiser aprender mais um pouquinho sobre a forma que o povo de Deus estava se apresentando, se movendo, ali tem muitas coisas interessantes. O que eu acho bonito na história de Josias é que ele realmente busca Deus. Se você ler o primeiro capítulo de Jeremias e o versículo 1 e 2, você vai entender que Jeremias aparece no cenário provavelmente quando Josias já tinha de 24 a 26 anos, se eu não me engano. Ele já tem agora, Josias, o desejo de servir a Deus a partir dos 16 anos. Então, Josias, ele não precisou ser influenciado pelo profeta Jeremias. Ele realmente já buscava Deus antes do começo do ministério do profeta Jeremias. No tópico 2, nós vamos ter a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 1 e 2. A forma que ele foi impactado pela leitura da palavra de Deus, ele também queria que as pessoas do seu reinado, as autoridades e até o mais simples, escutasse também esta palavra, porque a partir do momento que nós escutamos a palavra, nossa fé ela se aumenta, o nosso coração ele é quebrantado e gera-se em nós um desejo de estar melhor, sem pecado, sem ter vontade das coisas do mundo, mas isso só acontece através da palavra. Não haverá avivamento fora da palavra de Deus com modismos, com achismos. Haverá um movimento, mas um avivamento, ele vem através da palavra de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Ensine os seus alunos, se você for dar essa aula, que é necessário encontrar a palavra de Deus dentro de nós. É necessário termos a responsabilidade de pararmos, escutarmos, aprendermos a palavra de Deus. E há uma responsabilidade de crescimento nossa, uma aliança com Deus. Alguns me perguntaram que Josias ele começou a reinar com 8 anos, era uma criança. Hoje, enquanto eu gravo essa aula, meu menino tem 8 anos e eu falei isso à minha esposa e nós ficamos pensando como que um garoto de 8 anos começa a reinar. É claro que ele teve os seus tutores, mas em Israel, com 12 anos, se fazia o bar mitzvah. O que é isso? Era uma cerimônia onde o adolescente, com 12 anos, ele fazia essa cerimônia para dizer que ele seria dono de si mesmo. O que é ser dono de si mesmo? É assumir as responsabilidades espirituais diante de Deus. Com 12 anos, eles já se tornavam responsáveis das suas convicções, das suas maneiras de se portar, da sua comunhão e aliança com Deus. Então, no contexto judaico, com 12 anos, leva muito a sério as coisas espirituais.
E Josias também não foi diferente. Então, Josias, com 16 anos, ele já começa ali voltar o seu coração a Deus e procurar fazer o melhor, limpando toda a idolatria ali do seu reinado. E existe muitos garotos, muitos jovens que já fizeram compromissos espirituais. E também no nosso meio há muitos velhos, pessoas de muito tempo de caminhada espiritual e ainda não têm responsabilidades espirituais. São realmente crianças no mundo espiritual. Mas essa lição está nos dizendo que há uma consequência. O jeito que Josias encontrou o reino não foi uma causa, foi uma consequência. Então, existem pessoas fracas espirituais, existem pessoas que se desviam, existem vários tipos de pessoas que estão dentro do templo, mas não têm o livro da lei no seu coração, porque realmente não fizeram um pacto, uma aliança. Eles não querem morrer com a idolatria passada para viver o novo de Deus. Então, viva o novo de Deus. O avivamento, ele vem por meio da palavra e ele é duradouro. Ensine o povo a palavra e um grande avivamento há de vir aonde você está. Depois nós temos ainda a destruição dos ídolos. No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, agora com 16 anos, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinha feito para Baal. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 23 e o verso 2. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando e todo o trabalho de limpeza havia terminado. Então, para um grande avivamento é necessário uma limpeza. É necessário a remoção de altares. Se existe algum altar que impede a presença de Deus, nós temos que fazer como Josias fez. Ele foi atrás, ele passou em todas as cidades e só voltou a Jerusalém depois que todos os altares eles foram derrubados. A limpeza havia terminado. Cada um de nós sabe se existe um altar que nos atrapalha a servir a Deus. E nós não podemos voltar enquanto esse altar não for destruído e a limpeza for terminada. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Aqui no ponto 3, então, nós vamos ter a celebração da Páscoa. Eu quero que você lembre agora que consultaram a profetisa Hulda e ela disse que não teria volta. O furor de Deus chegaria, mas no reinado de Josias não haveria esse furor. E aqui é interessante que somente depois de 18 anos do reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde todos os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e os diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. Por que eu te lembrei sobre a mensagem da profetisa Hulda? O que tem isso a ver com o tópico 3? A palavra Páscoa, ela vem de Pessá, e Pessá significa passar por cima. E o que isso tem a ver, João, com a Páscoa? O que isso tem a ver com o reinado de Josias? Por que Deus não derramou furor no reinado de Josias? A primeira Páscoa, quando nós analisamos em Êxodo 12, Deus dá uma ordem que o sangue seja passado nos umbrais. A casa que teria o sangue, a fúria de Deus, o furor de Deus chegaria e pularia. Então, Pessá, ou Páscoa, é quando Deus ele vem com a sua fúria e o sangue do cordeiro está nos umbrais, então ele pula aquela casa. O furor de Deus não alcança porque tem um sangue,
Transmitindo isso para a nossa vida hoje, o sangue de Jesus nos cobre, e Deus, se Ele for dar um juízo, Ele vem, olha o sangue sobre nós e pula. Isso é magnífico, porque no reinado de Josias o furor já estava apontado para Jerusalém. O furor de Deus já estava encaminhado, Deus não iria voltar atrás. Mas quando ele olha para o reinado de Josias e a Páscoa ali é levantada, havia ali mais ou menos 30 mil, e isso foi apresentado a Deus. Deus, ele vem com a sua fúria, mas passa, é o Pessá, ele passa no reinado de Josias. Porém, no próximo reinado, quando ele vem, não tem ali o sangue, e Deus entra com a sua fúria e o povo vai para o cativeiro, que é a próxima lição. Mas é interessante que quando tem um verdadeiro quebrantamento, gera-se um grande avivamento, o sacerdócio é restituído, e nós vamos observar que os levitas, os cantores, os guardas do templo começam a aparecer. Um grande avivamento, ele vem através de um grande quebrantamento. No ponto 3, no subtópico 2, diz assim: a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Proteção divina relembrava o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizou no passado. Esse dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Mas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Existia em um reinado um simples homem que andava na corte fazendo a limpeza. E esse homem limpava tão bem que os assessores do rei gostaram muito dele e o chamaram para trabalhar no palácio. O rei, então, viu aquele homem, começou a observá-lo por algum tempo, e ele caiu na graça do coração daquele rei. E o rei, então, o convidou para trabalhar com ele. O tempo se passou e a confiança foi tão grande naquele simples homem que o rei colocou ele como assessor de tudo o que havia no reinado. E passou o tempo, aquele homem que era simples se tornou o segundo do rei, mas todo dia à noite ele saía pelos portões do templo. Desaparecia por cerca de 30 minutos e voltava ao templo. Então começou uma grande desconfiança daquele homem, e imaginaram que ele estava traindo o rei. E alguns soldados do rei, por ordem do rei, seguiram aquele homem uma noite. E aquele homem abriu as portas do reinado, saiu, e ele chegou a uma caverna próximo do reinado. E aqueles homens o seguiram, e quando aquele homem chegou naquela caverna, ele dobrou os seus joelhos e começou a chorar. Ele chorou, chorou, e se levantou e voltou para o reinado. Os guardas não apareceram a ele, não se identificaram, e falaram para o rei tudo o que tinha acontecido. E o rei o chamou e disse assim: olha, há uma grande desconfiança da sua pessoa, porque todos os dias você sai do reino, e eu mandei alguns soldados o seguirem, mas eles olharam e viram que você foi a uma caverna, chorou, gritou e voltou. Está acontecendo alguma coisa? Eu preciso de entender o que está acontecendo. E ele disse assim: ó rei, quando o teu servo ainda limpava as ruas do palácio, o seu servo morava naquela caverna. E todos os dias à noite eu saio, vou àquela caverna, me prostro e choro, porque eu analiso muito bem de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou hoje. E eu não quero me esquecer disso.
onde eu morava na caverna e agora eu estou no palácio. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus queria um memorial para o seu povo. Deus, ele quer que nós sempre nos lembremos de onde ele nos tirou, do Egito particular que nós tínhamos e onde estamos hoje juntamente com ele no seu palácio. Então, a Páscoa, ela tem esse significado, o livramento da escravidão no Egito, e também agora nós estamos cercados por muralhas no reino de Deus. Então, agora o Josias, ele traz essa Páscoa, essa recordação do povo no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Eles não se lembravam mais disso. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares aos deuses pagãos, destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. A conclusão diz assim: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Esse grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe aqui o seu comentário e faça parte conosco dos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, para receber os nossos slides e estudos. Deus abençoe grandemente a sua vida.